Grande parte do sofrimento humano está enraizado na ideia de ser uma pessoa separada, um alguém com uma história rígida, com traumas fixos, com uma imagem a defender. Essa ideia mental que chamamos de eu é composta por lembranças, emoções acumuladas, julgamentos dos outros e interpretações que fizemos sobre a vida. É essa pessoa que se ofende, que compete, que se sente insuficiente, que deseja um reconhecimento constante. É ela quem vive no passado ou projeta no futuro. E, no entanto, ela é uma construção, uma coleção de pensamentos que foram repetidos tantas vezes que acabaram sendo confundidos com a realidade. A libertação começa quando reconhecemos que não somos essa pessoa, que há algo mais vasto, mais silencioso e mais real por trás da história. Algo que sempre esteve presente, mesmo antes de aprendermos o nosso nome. Algo que percebe, que observa, que acolhe sem julgamento. Essa é a consciência, o eu essencial. Essa percepção não nega a história da pessoa, ela apenas a reposiciona, a torna leve, fluida. Deixa de ser a prisão e passa a ser a expressão. Você pode, por exemplo, continuar usando o seu nome, desempenhando os seus papéis no mundo de pai, mãe, profissional, de amigo, mas sem se perder neles, sem acreditar que você é apenas isso. Libertar-se da pessoa não significa se apagar, significa descobrir que há algo em você que nunca nasceu e nunca morrerá. Algo que não depende do que os outros pensam, nem do que aconteceu no passado. Algo eterno, presente, vivo, aqui e agora. E é esse algo que pode ser acessado em qualquer momento, mesmo nos momentos mais simples, especialmente quando você se permite atravessar o portal da presença. A mente busca experiências extraordinárias, estados elevados, sinais grandiosos. Mas a presença, esse estado desperto de consciência, não precisa de adornos. Ela é simples, imediata, sempre acessível. E é justamente por isso que muitas vezes é ignorada. O portal da presença não está escondido em práticas complexas ou conhecimentos esotéricos. Ele está no agora, no instante em que você respira com atenção, em que sente os pés tocando o chão, em que ouve alguém sem querer interromper. Um momento em que simplesmente está. Esse estado não precisa ser produzido. Ele é revelado quando você cessa a resistência ao momento presente. Quando você não tenta escapar da experiência que está ocorrendo, seja ela confortável ou desafiadora. Quando você diz sim ao agora, mesmo que a mente grite não. A travessia desse portal não é algo que acontece uma vez e está concluído. É um retorno contínuo, um relembrar constante. Porque a mente vai tentar puxá-lo de volta para o tempo psicológico, para os problemas, para as tarefas, para as preocupações. E tudo bem, isso faz parte. O que importa é reconhecer que a qualquer instante você pode voltar, você pode repousar, pode se abrir novamente ao que é. E com o tempo,
o espaço da presença começa a crescer. Ele permeia as ações, as palavras, os pensamentos. Você começa a viver ancorado na paz. Não porque tudo está perfeito, mas porque você está inteiro. E é a partir desse lugar que tudo muda, sem que você precise mudar tudo. No início, estar presente pode parecer algo frágil, algo como um lampejo entre longos períodos de distração. Mas com o tempo, conforme você cultiva esse estado com gentileza e constância, ele começa a se estabilizar. Deixa de ser um evento esporádico e se transforma em um modo de ser. Isso não significa que você se tornará intocável ou que nunca mais terá pensamentos ou emoções desafiadoras. Muito pelo contrário. A presença não elimina a experiência humana. Ela a ilumina. Ela se torna o pano de fundo silencioso no qual tudo acontece. Alegria, tristeza, dor, beleza, perda, amor. Você começa a perceber que não precisa controlar os pensamentos, nem vencer as emoções. Basta acolhê-los com consciência. Quando você está presente, até mesmo a raiva pode ser sentida sem destruição. A tristeza pode ser vivida sem desespero. O silêncio pode coexistir com o movimento. Essa naturalidade é fruto de uma escolha diária. Lembrar-se de voltar. Voltar para o corpo, para a respiração. Voltar para o agora. Cada momento oferece essa chance. E mesmo quando você se perde, o que inevitavelmente acontecerá, sempre haverá o convite de um retorno. A prática espiritual nesse ponto deixa de ser prática. Torna-se vida vivida a partir da essência. E assim o que parecia distante ou complexo revela sua simplicidade. E você descobre que sempre foi possível, porque aquilo que você buscava já era você. Eu creio que você já pensou que você precisa mudar tudo ao seu redor para encontrar a paz. Mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de relacionamento. Mas a verdadeira paz não está nas mudanças externas. Ela está nas pausas internas. Naqueles breves instantes entre um pensamento e outro, quando tudo se aquieta. Esses momentos são sutis, quase imperceptíveis. Mas se você prestar atenção, você vai ver que entre dois pensamentos há um espaço, há um silêncio. E nesse silêncio, algo puro se revela. Não é a emoção, não é a ideia, é a presença. E essa presença é a própria paz. A mente está sempre buscando, sempre tentando completar algo. Mas ela nunca termina, porque o seu movimento é circular. Quando você se desidentifica desse movimento, mesmo que por míseros segundos, você percebe: eu sou o espaço onde tudo isso acontece. E nesse espaço, não há o conflito. Com a prática da atenção, esses momentos de silêncio vão se expandindo.
A paz entre os pensamentos se torna a base da sua experiência. E os próprios pensamentos começam a se tornar menos densos, menos exigentes. Eles vêm e vão como visitantes que não precisam ser alimentados o tempo todo. Descobrir a paz entre os pensamentos é descobrir uma nova forma de viver. Uma forma onde o agora é suficiente, onde o ser é completo, onde a vida, tal como é, já carrega toda a plenitude que você buscava. Não é preciso grandes conquistas para experimentar uma alegria real. Às vezes ela surge nas coisas mais simples, no toque do vento, no som distante de um pássaro, no calor suave do sol sobre sua pele. Essa alegria não vem de algo que a mente consegue explicar. Ela brota do simples fato de você estar aqui. Estar aqui plenamente é algo raro. A maioria das pessoas está perdida em pensamentos, prisioneiros do passado ou do futuro. Mas quando você se ancora no agora, mesmo que seja brevemente, você percebe que há algo intrinsecamente completo nesse instante. Algo onde nada precisa ser adicionado, nada precisa ser retirado. Essa alegria não depende de circunstâncias. Ela não é uma euforia, não é uma excitação que vem e vai. Ela é um contentamento silencioso, uma presença tranquila que diz: isso basta. E quanto mais você se permite estar onde está, mais esse sentimento se revela por si mesmo. A mente vai tentar te puxar de volta, dizendo que você precisa de mais, que você precisa correr, que algo está faltando. Mas você pode sorrir diante disso. Você pode agradecer à mente e gentilmente retornar à quietude do agora. É nesse retorno que você redescobre a vida. Não como uma ideia, mas como uma experiência viva. E nessa experiência não há esforço, só há presença, só há ser. E ser, quando plenamente vivido, é a própria fonte da alegria. Nada precisa acontecer para que isso seja sentido. Basta você parar, basta você perceber, basta você estar aqui. A busca incessante nos faz acreditar que o que nós precisamos está sempre em outro lugar. Nós projetamos a felicidade no futuro. Nós colocamos paz em metas, amor em pessoas que talvez nunca venham para a sua vida. Mas tudo o que você realmente precisa está aqui, já está presente nesse exato momento. Essa afirmação pode parecer radical para a mente, afinal, ela foi treinada para buscar. Mas a presença não busca, ela reconhece. Quando você para e realmente observa, você nota que há um fundo de silêncio, um campo de consciência onde tudo acontece, e esse campo é você. Nele, a plenitude. O ego vai te dizer: ah, meu amigo, isso não basta, eu quero mais. Ele sempre quer mais. Mas essa voz não é você, é um hábito. E como todo hábito, pode ser deixado de lado quando você percebe o seu padrão. Ao fazer isso, uma nova percepção da vida emerge. A de que você já está em casa,
mesmo que ainda esteja aprendendo a viver a partir dela. Essa presença que você sente quando parar não exige esforço. Ela não depende de crenças, não depende de condições ideais. Ela está sempre disponível, mesmo nos momentos mais difíceis. Basta você se voltar para ela, ainda que por alguns segundos. E com o tempo ela vai se tornar o seu lugar natural. O que você realmente precisa não é de mais informação, não é de mais velocidade na sua vida. É de contato. Contato com o agora, com a respiração, com a quietude. E nesse contato, todas as buscas começam a perder a força, começam a perder o seu sentido, porque o que era buscado já está aqui, apenas esperando para ser reconhecido. A sua mente não sabe descansar. Ela se move de pensamento em pensamento, de preocupação em preocupação, de plano em plano. Mesmo quando tudo está aparentemente bem, ela cria ruído. E esse ruído nos afasta da vida como ela é, simples, silenciosa, presente. Você não precisa lutar contra os pensamentos. Isso seria apenas mais um fazer. Em vez disso, os observe. Veja-os passar como nuvens no céu. Não se identifique. Apenas perceba, olha ali um pensamento. E então, volte ao corpo. Sinta o ar entrando, o ar saindo. Perceba os sons ao seu redor. Permita que o momento seja como é. É nesse espaço de observação que o silêncio começa a emergir. Um silêncio vivo, que não é ausência, mas uma presença pura. E quando você entra nesse silêncio, tudo desacelera. O que antes era algo urgente perde totalmente a força. O que antes parecia importante, talvez já não seja. E aquilo que é verdadeiro, a simplicidade de estar aqui, se torna extremamente claro. Esse silêncio não precisa ser reservado para momentos de meditação. Ele pode estar presente enquanto você anda, enquanto você cozinha, enquanto você trabalha. Ele pode se tornar o pano de fundo constante da sua vida. E quanto mais você o reconhece, mais percebe que é nele que está a verdadeira sabedoria. Quando você age a partir do ego, cada movimento carrega tensão. Há um desejo escondido de querer provar algo, de querer obter algo, de querer evitar algo. Mas quando a ação nasce do ser, ela vem com leveza. Ainda pode haver uma intensidade, foco, talvez até esforço físico, mas não há um peso psicológico, não há um sofrimento desnecessário. E essa é a diferença entre fazer a partir da mente e agir a partir da presença. A primeira exige, cobra, desgasta. A segunda flui, organiza, constrói sem ansiedade. Quando você está presente, a ação certa surge naturalmente. Você não precisa pensar tanto. A clareza vem do silêncio interior e não do excesso de análise. E mesmo quando as coisas não saem como o planejado,
Não há uma frustração profunda, porque você não está mais identificado com o resultado. Você está ancorado no agora. Você sabe que o valor da sua vida não depende do sucesso externo, mas da qualidade da sua consciência. E essa é a verdadeira liberdade. Viver com intensidade, mas sem tensão. Agir com um propósito, mas sem apego. E, acima de tudo, lembrar que o mais importante não é o que você faz, mas como você está enquanto faz. Existe um tipo de inteligência que não vem do pensar, mas vem do ser. Essa inteligência não precisa planejar ou argumentar. Ela surge espontaneamente quando você está profundamente presente. É como se a vida em sua totalidade se movesse através de você. Suas ações, suas palavras e decisões simplesmente se alinhassem com algo maior do que esse pequeno eu. Essa inteligência não pode ser forçada. Ela só se manifesta no espaço da quietude. E a quietude só se revela quando você para de tentar controlar tudo. Quando você solta. Quando você abandona por um momento a ideia de que você precisa resolver a sua vida com a mente. Nesse estado, você se torna sensível ao momento. Você ouve mais profundamente. Você percebe mais. Você age com mais sabedoria. E tudo isso acontece sem um esforço habitual, porque agora a vida não é algo que você carrega, ela é algo que você habita. Você deixa de ser um fazedor ansioso e se torna uma expressão natural de consciência. Esse é o lugar onde nasce a verdadeira criatividade, a verdadeira compaixão, a verdadeira ação. E tudo isso surge da quietude, que não é o fim da vida, mas o início de uma vida real. Muitas pessoas imaginam que, ao transcender a mente do fazer, elas vão estar condenadas à inatividade, à estagnação. Mas isso é um grande equívoco. O que se dissolve não é o fazer em si, mas o fazer inconsciente, o fazer compulsivo, o fazer que nasce da insatisfação e da falta. O que permanece é a ação livre, a ação conectada. Você continua se movendo, atuando, contribuindo, mas agora cada gesto carrega consciência. Não há pressa, não há ansiedade, não há comparação, há apenas o momento. E você dentro dele, completamente entregue. Quando isso acontece, até mesmo as tarefas mais simples ganham uma outra qualidade. Lavar pratos, caminhar, escrever um e-mail, tudo se transforma em um portal. Você não faz mais as coisas apenas para chegar a algum lugar. Você faz porque está vivo. E a própria vida pulsa em cada detalhe. Esse estado não é algo distante ou reservado a alguns poucos. Ele está disponível agora para qualquer um que esteja disposto a parar e observar, a questionar os seus impulsos automáticos, a respirar antes de reagir, a se entregar ao instante presente, não como quem foge do futuro, mas como quem reconhece que não há nada fora dele. A mente vive no tempo, no passado que se repete, no futuro que se projeta. Mas a vida real só acontece no agora. E o agora não tem peso, não tem comparação, não tem pressa,
Ele simplesmente é. E quando você mergulha nele, você percebe algo essencial. Tudo o que você realmente precisa já está aqui. Isso não significa que você abandona os seus planos ou ignora suas responsabilidades. Significa que você deixa de viver como se a sua paz dependesse de algo que ainda não aconteceu. Você ainda planeja, sim, mas sem ansiedade. Você se prepara, claro, mas sem medo, porque você sabe que, em última instância, o agora é suficiente. E à medida que essa verdade se aprofunda, a mentalidade do fazer começa a se dissolver. Você para de correr. Você para de lutar contra o fluxo da vida e você começa a confiar. A confiar não em ideias ou promessas, mas na inteligência silenciosa do presente. Viver sem o peso do tempo é viver em liberdade. É viver com leveza, mesmo em meio ao desafio. É descobrir a cada respiração que você já está onde você precisa estar.